Meus queridos alunos, minhas queridas alunas, eu vou fazer esse pequeno vídeo de revisão aqui para vocês, com algumas orientações, algumas informações sobre a nossa N1, que será essa semana, para auxiliá-los na feitura da avaliação. Então, peço para que vocês deem uma olhadinha nos exercícios que a gente postou ao longo das semanas, para as atividades complementares que nós postamos. Eu coloquei uns exercícios de revisão para auxiliá-los para a nossa avaliação. Coloquei, conforme nós havíamos combinado, um fluxograma, tanto com as orientações principais do recurso de apelação, quanto com as informações principais do recurso de agravo de instrumento. E aí eles dão um norte muito interessante para que nós possamos entender a teoria geral dos recursos. Então deem uma olhadinha nas aulas que nós vimos acerca da teoria geral dos recursos também, no sentido do duplo grau de jurisdição que nós temos, e aí as terminologias que nós temos no âmbito recursal, o juiz ACO, que é o juiz de primeira instância, o juiz ad quem, que é o juiz de segunda instância, e aí os requisitos intrínsecos e extrínsecos dos recursos, no que diz respeito a juízo de admissibilidade, a questão do preparo, a questão da deserção, né, quando o recurso ele não tem o preparo devido, a questão da tempestividade, no sentido do prazo que nós temos para recurso. E aí é interessante nós lembrarmos que hoje o CPC ele uniformizou a questão do prazo recursal, dando um prazo de 15 dias úteis para que nós, enquanto partes do processo, nós possamos interpor o recurso adequado. E é interessante que para cada situação específica do ponto de vista processual, nós temos um recurso que seria cabível. E aí eu falei a questão do prazo, não é o objeto da nossa avaliação, da nossa N1, é matéria que nós vamos ver futuramente, mas o único recurso que nós temos num prazo diferente de interposição é o recurso de agravo de embargos de declaração, cujo prazo é de 5 dias, mas não é o objeto então da nossa matéria. Então vocês podem ficar tranquilos porque vai ser o objeto da nossa avaliação para a N2. Matéria para essa nossa N1, teoria geral dos recursos, recurso de apelação e recurso de agravo de instrumento. Deem uma olhadinha no CPC, na medida em que eles orientam e trazem quais são as peças necessárias, como se dá a formulação de uma peça, tanto de recurso de apelação quanto do recurso de agravo de instrumento. E aí nós tivemos, inclusive, a oportunidade de ver o modelo de peça, tanto de recurso de apelação quanto de recurso de agravo de instrumento, e aí a gente consegue ter bem a ideia do que é necessário conter a minha petição no ponto de vista de prática processual. E aí eu deixei inclusive os modelos para vocês lá no portal para que vocês possam então dar uma olhadinha e estudar por eles. As nossas lives ficaram gravadas lá no sistema, então deem uma revisada, deem uma analisada novamente nas lives. Isso aí vai ser de grande valia para vocês, para a nossa N1. Então, lembrando que a gente tem a questão da legitimidade recursal, na medida em que só vai haver a possibilidade de recurso para aquele que perde o processo. E aí a gente tem, do ponto de vista também de princípio, no que diz respeito a recurso, a questão do duplo grau do princípio do contraditório, na medida em que o juiz, na condução do processo, ele sempre vai abrir vista para a parte contrária, para que a parte então possa se manifestar acerca do recurso que foi interposto. Petição essa que nós damos o nome de contrarrazões. E aí surge a possibilidade da famosa petição de recurso adesivo, quando a parte ela quer recorrer somente de um tópico da decisão e ela o recurso adesivo adere ao recurso principal, na medida em que a parte só vai interpô-lo quando o
recorrente, faz então o seu recurso. É até o exemplo que nós usamos, né? Quando você perde parte mínima do processo e não tem o interesse de recorrer daquela decisão. Porém, se a parte contrária recorre, você então faz a sua petição de recurso adesivo. E aí a gente tem inclusive o próprio CPC trazendo esse regramento, disciplinamento também do recurso adesivo. Então deem uma olhadinha em todos esses materiais que estão disponibilizados para vocês no portal, nas aulas e nas lives que a gente teve ao longo do nosso bimestre. Deem uma olhadinha nos exercícios de revisão e aí eu desejo para vocês aí uma excelente N1, com muito sucesso, muito esforço aí por parte de cada um de vocês, bons estudos, e tenho a plena convicção que o resultado vai ser o mais satisfatório possível. Sucesso e boa semana de avaliação para todos vocês.